Olá, meus amores! Na aulinha de hoje, a gente vai aprender um estojo duplo twin com profundidade, ó, que cabe muito material escolar. Você pode utilizar aqui uma lapela, se você quiser, mas eu acho que essa parte daqui fica um pouquinho aberta, porque só prende aqui no meio, ou 2 botões. Na aula de hoje eu vou ensinar pra vocês colocando os botões, fica até mais em conta, tá bom? Mas é opcional. A lapela, eu cortei 12 por 4,5, coloquei aqui o botão ímã e fechei, tá? Costurei aqui atrás, depois de pronta, medi aqui o botão e apliquei o botão ímã com rebite duplo. E aí, a gente tem um estojo com profundidade que cabe muito material. Aqui no canal, nós já fizemos uma necessaire twin, também com essa profundidade, com molde gratuito, assim como esse. E eu vou deixar aqui no card passando para vocês, caso vocês queiram assistir. Baixe o seu molde, aqui na descrição tem as informações, como ganhar o seu molde de presente. E aí, você vai ter meio molde, tá? Assim como eu acabei de mostrar. Você vai colocar aqui um papel, colar juntinho, dobrar e cortar exatamente igual ao seu molde. E assim você vai ter o molde inteiro. A medida que tem aqui é ele inteiro, daqui pra cá e de uma ponta até outra ponta, tá bom? Caso você não tenha impressora, aqui no fundo tem uma malha de quadradinhos de 1 em 1 centímetro, então você pode reproduzir o seu molde. Aqui também tem a medida final dele, já inteiro. Ele fica assim, ó. Aí tem um corpinho, a gente vai cortar uma vez dele inteiro, o tecido principal estruturado e uma vez o forro. Eu tô usando aqui tricoline, estrutura eu tô usando dupla fácil e o forrinho que eu tô usando é um nylon 70 plastificado. Vamos precisar também, ó, de 2 faixas de tecido para os acabamentos das laterais. As medidas também se encontram aqui no molde. Eu já deixo aqui separadinho, tá? Tô usando o tricoline, a mesma cor do principal. E para o bolso, eu cortei uma vez plástico cristal dele inteiro. Cortei maior do que o molde. Vamos precisar de 2 zíperes maiores do que o molde, tá? Eu coloquei também aqui a medida do zíper. As molduras do plástico que vão ser costuradas no zíper, também tem as 2 faixinhas e as medidas aqui no molde. Todos os meus tecidinhos, eles já estão no tricoline com a gominha. Eu vou deixar aqui uma aulinha que eu ensino você a fazer a gominha para ficar bem maravilhoso o tecido para sua costura, tá? Vamos precisar para cada zíper um cursor e também 2 botões. Então, você pode usar cursores bem lindos, pode usar cursores coloridos ou cursores simples, o cursor que você escolher. E o botão que a gente vai usar é aquele botão tic-tac de plástico, chamado botão Ritas. Um dos zíperes eu marquei aqui com lápis, fiz assim marcações só pra gente identificar e não trocar, porque às vezes quando a gente troca o zíper fica assim, curvado. Então, eu vou pegar as 2 faixinhas, o meu bolso e os zíperes, tá? Essa faixinha, a gente vai dobrar ao meio. Fica fácil porque ela tá engomadinha, né? Depois que a gente dobrou ao meio, se você quiser pode fazer isso no ferro também. Traz as laterais pro meio e dobra também. E assim vão ficar as 2 faixinhas que a gente vai fazer a moldura do zíper, tá? Ela vai ficar com 2 centímetros. Eu vou pegar aqui o meu bolso, o plástico que eu tô usando é o 0,30, vou encaixar essa moldura e aqui na bordinha eu vou passar uma costurinha. O nosso zíper, ele tem uma margem de segurança que você percebe que aqui é diferente a trama. É uma trama com detalhes e aqui é uma trama lisa. Então, a gente vai delimitar aqui a moldura do zíper até essa trama. E a parte lisa, que é o que faz com que o nosso cursor corra bem sem enganchar, vai ficar preservado. Então, a gente vai encaixar aqui e vai passar uma costurinha aqui prendendo o zíper na moldura.
Assim, a gente vai ficar com uma costurinha aqui em cima e uma costurinha aqui embaixo. Só que o zíper, com uma costurinha só, ele fica muito vulnerável, ó. Então, a gente vai dar uma margem daqui da borda pra dentro de um pezinho de máquina de 0,5 e vai passar mais uma costurinha. A mesma coisa a gente vai fazer aqui embaixo. Você pode deixar assim, 2 e 2, ou pode passar mais uma costurinha aqui no meio. Olha só como vai ficar. O zíper aqui atrás fica super presinho. E eu vou fazer a mesma coisa nesse zíper aqui. Olha só como que ficou os dois lados, tá? Zíper presinho, ó. Muito top. Nós vamos agora destacar essa parte e essa. Lembra da gente fazer uma marcação para poder saber qual que é o que tá marcadinho. E essa sobrinha aqui, a gente vai vir cortando, ó, seguindo aqui a inclinação do próprio molde, tá? Vem aqui, inclina a tesoura e corta. Vem aqui, inclina e corta. Pode posicionar o molde em cima também, se você preferir. E a gente vai deixar o bolsinho exatamente assim. Agora, eu vou pegar os dois zíperes e vou utilizar a aplicação aqui, ó, no tecido e no forrinho, tá? Então, a gente vai trabalhar com eles já já. Primeiro, a gente vai fazer uma costurinha nessas quinas aqui, ó. Então, eu vou encaixar pra cá e vou passar uma costurinha aqui. Eu faço isso aqui no forro e no principal, tá? Somente a costurinha aqui. E você reforça bem pra quando puxar, ele não abrir a costura. Depois que eu fiz isso, eu vou pegar o zíper. Vou encaixar aqui direito com direito e passar uma costurinha de segurança. Essa costurinha do zíper bem na bordinha. É só pra estabilizar ele e não dar aquelas curvinhas que tem pra dentro, tá bom? Nós vamos agora pegar, ó, colocar direito com direito, forro e principal, a linha aqui na lateral, ponta com ponta, prende com o clipezinho que você tem aí, e a gente vai passar uma costurinha aqui o mais próximo possível da cremalheira. Costurinha feita. Agora, a gente vai desvirar, ó, nosso estojinho. Puxa todo mundo pra lateral. Empurra essas pontinhas aqui. Confere se tá bem costurado, tá bom? Vai ficar assim, ó. Agora, a gente já empurrou todo mundo, conferiu. Vai vincar essa parte. E já a gente vai colocar o bolsinho nesse zíper, tá? Então, vamos vincar e passar uma costurinha de pesponto. Depois que a gente fez a costurinha aqui no zíper, a gente vai empurrar o tecido principal pra fora, empurrar o nosso forrinho também pra fora. E, ó, essa parte que fica aqui, ela vai ficar um pouquinho presa, tá? Então, pra evitar isso, a gente vem até a costurinha e a gente faz um piquezinho, tá? Tanto no principal, quanto no forro. Só nessa partezinha, porque depois a gente vai refilar. Então, ó, cheguei aqui, quina com quina,
vou passando uma costurinha aqui. Quando chegar nessa parte, eu sigo a costurinha aqui, ó, dando sequência nessa, tá? Porque aqui a gente vai refilar. E depois eu venho até aqui. Ó, de uma costura a outra. Depois a gente segue. Essa sobrinha que fica aqui, ó, a gente vem e refila, tá? Que depois, quando a gente for passar a costurinha aqui do viés, ela vai atrapalhar. Agora, a gente empurra aqui, ó, as quinas. Nosso estojinho já tá ganhando forma. Vamos, então, lembrar qual é o que tem a marquinha de lápis e qual é o zíper que tem a marquinha de lápis. E aí, a gente vai saber qual é o que fica em cada lugar, tá? Então, vamos lá, ó. Lembra que a gente já refilou o bolsinho? Justamente pra isso. Pra gente dar sequência aqui, ó. Encontrar ponta com ponta. Vamos colocar os cursores tanto aqui quanto aqui. Coloquei aqui o meu cursor. Agora, eu vou desvirar. Depois que eu desvirei, eu vou passar uma costurinha aqui, ó, nesse zíper. Nesse aqui de baixo também, só na bordinha pra ele não abrir. Agora, nós vamos passar uma costurinha exatamente como eu fiz desse lado, tá? Eu vou ensinar pra vocês, ó. A gente vai empurrar as pontinhas para o lado do forro. Esse dentinho que tem aqui no bolso, ó, tem um dentinho no plástico, vai encaixar nessa parte daqui, tá vendo? Então, nós vamos encaixar essa parte do dentinho aqui, passar uma costurinha e eu volto pra mostrar pra vocês o que a gente vai fazer na sequência. O plástico, ele precisa ficar lisinho aqui, tá? Se ficar passando aqui um pouquinho, não tem problema. Depois a gente refila. Aí, a gente estabilizou aqui no meio, ficou lisinho aqui. Agora, a gente vem costurando, depois a gente joga fora essa quina. A gente vem costurando aqui até o zíper. Uma parte importante é você puxar essas quininhas pra não costurar ela, tá bom? Aí, que eu fiz, né, essa costurinha daqui pra cá, daqui pra cá. Agora, eu venho e refilo toda essa sobra do plástico. Aqui no meio também, sobra um pouquinho e aqui também. Pronto. Agora, nós vamos fazer o acabamento da lateral, tá? Então, ó, a gente vai precisar isolar essa parte assim, ok? Você empurra pra baixo, porque se você costurar ele, vai dar ruim. Então, isola, tá bom? Abre aqui, ó, cursor, empurra e isola. E aí, a gente vem, abraça com essa faixinha aqui e começa fazendo uma costurinha com o pezinho de máquina de 0,5. Isoladinho. Agora, a gente tá no meio. Isola essa parte aqui também. Vou cortar só um pouquinho, essa sobra. Abraço. Inclino um pouquinho pra cá. Dei um retrocesso. Vai ficar sobrando aqui um pouquinho. É pra um bom acabamento, tá bom? Ó. Agora, eu vou virar para o outro lado. Aqui eu consigo visualizar tudo, né? Então, se tiver linhas assim do tecido, desfie, corte. Aquela inclinação que a gente deu é para o tecido ficar assim. É exatamente isso que a gente precisa. Porque se o tecido fica aqui igual, ele começa a ultrapassar, tá? Então, eu dobro aqui, dobro mais uma vez e vou passar uma costurinha escondendo essa costura aqui de baixo.
dobra, tecidinha, e esconde a costurinha de baixo. Corta aqui. Dobra e esconde. Aqui, a gente vai dobrar. Dobrar mais uma vez. Finaliza. E assim está o nosso estojinho. E eu vou agora no ferro amolecer um pouquinho esse plástico. Você pode fazer isso com um secador, qualquer fonte de calor, até colocar embaixo do sol, ele aquece, só para amolecer pra gente desvirar. Qualquer um dos lados vai servir pra gente desvirar. Depois que a gente desvirou, fecha os cursores, vem aqui, marca o meio, vem aqui e marca o meio. Aí, aqui assim, marquei meio, vou encontrar o outro meio. Passo uma costurinha. Já tá quase pronto. Agora, nós vamos fazer a marcação do botão, tá? Nós temos aqui uma faixinha de 2 centímetros. A gente vai marcar daqui da lateral pra dentro 3 centímetros e daqui da faixinha de baixo pra cima 1 centímetro. E a gente vai fazer essa marcação somente de um lado. 3 e 1. 3 e 1. Vou abrir e vou fazer o furinho. 3 e 1. Os furinhos que eu fiz de um lado, eu prendo aqui, ó, lateral com lateral, com a ajuda de umas presilhas pra ficar bem linear o zíper, venho e repasso o furinho para o outro lado, tá? De um lado e do outro, pra ficar bem igualzinho, e ficar super paralelo o meu zíper. E nesses furinhos é que eu vou aplicar o meu botão. A gente agora vai colocar o botão Ritas, tá? Aqui pra gente poder prender, ó, assim, tá bom? A capinha vai ficar dentro e o macho e a fêmea vai ficar fora. Aí, de um lado você vai colocar a fêmea, tem a abertura maior, do outro vai ser o macho, que tem a abertura menor. Colocou um e o outro, o parzinho de cada lado, precisa ficar certinho, tá? Caso você queira, pode colocar mais uma aqui também, eu não vejo necessidade. Mas é interessantíssimo você vir aqui e fazer o teste do metro, tá? Ó, 5 vezes de cada lado, pra não correr o risco do botão soltar na mão da sua cliente. Pronto. Fez isso, ajeita o estojinho. Aqui ela já tá cheinha. A necessaire, porta-higiene, porta-maquiagem, estojo. Ela é super prática, você consegue ver tudo de forma fácil. Tem essa profundidade que cabe bastante lápis, bastante caneta. E ela é para todas as idades, multifuncional. Facinho de encaixar, vai pouco material, então não é uma peça que vai ficar cara. E rapidinho você faz, ó. Sendo com botão, sendo com lapela, do jeitinho que você preferir. Você vai ter lindos estojos twin para poder oferecer aí para suas clientes. Espero que você tenha gostado dessa aula. Aproveite e compartilha nos seus grupos do WhatsApp, do Facebook, com as suas amigas. Elas merecem ganhar esse presente. Um beijo e até a próxima!